Coucou tout le monde! Seja bem-vindo a Como Aprender Francês com Salmos em Francês. Prazer, eu sou a Nádia Baldich. Para quem não me conhece, eu sou professora de francês. Para quem já me conhece, muito obrigada por voltar. Hoje teremos o episódio 26, com o Salmo número 2. Então, na verdade, agora começamos uma sequência de episódios para atingir as competências linguísticas do nível B1. Para quem acaba de chegar, eu já fiz o nível A1 nos 25 episódios anteriores, dividido em A1.1 e A1.2, com o episódio 25 para encerrar o nível A1 por inteiro, né? No episódio número 1, eu expliquei que era importante para mim poder transmitir essa sorte que eu tive de aprender muito vocabulário português com os salmos em português, e aí eu queria devolver isso para os meus alunos brasileiros, trazendo uma forma um pouco diferente, pensando, se deu certo para mim, vai lá que dá certo para os meus alunos. E daí nasceu esse projeto, você pode conferir lá no episódio número 1. Agora vamos começar com a série para completar o nível B1. Episódio 26, Salmo número 2. Vou começar lendo os salmos em português e depois em francês. Vamos lá. Salmo 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas... Papapom? Ok. Salmo 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. En français. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. É isso. Então, eu te convido a colocar os dois textos um ao lado do outro ou em cima do outro para fazer a comparação, números de palavras, os verbos, os substantivos. Tem muitas coisas em comum, né? O português e o francês são duas línguas derivadas do latim e tem muitas similitudes. Vale a pena fazer essa comparação. E a gente se dá conta que no final das contas não é tão difícil assim, né? Basta treinar os nossos olhos para ver as coisas em comum. Le Seigneur, já aprendemos, né? Que le Seigneur é o Senhor referente a Deus. Oui. E oint também uma palavra interessante, né? Aqui. Contre l'Éternel et contre son oint. Oint significa ungido. Obviamente é um contexto particular. Eu não vou na padaria perguntar um pão ungido de azeite, por exemplo, né? Então, não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Mas achei interessante mostrar que tem uma linguagem arcaica, tanto em português como em francês. Alors, a competência seria, por exemplo, de falar de um conflito ou
de um evento, acontecimento no passado. E qual é o tempo verbal que a gente usa para isso? A gente já aprendeu o tal do passé composé, para falar do passado, mas temos também l'imparfait. Como se forma l'imparfait? Com o exemplo de um verbo do primeiro grupo, mais simples, par exemple, le verbe parler, falar. Oui? Alors, em todas as formas. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Ça, c'est l'indicatif du présent. Para formar l'imparfait, eu preciso do nous. Alors, je prends nous parlons, certo? Nous parlons. Eu tenho que manter a raiz. O que é a raiz, professora? A raiz, quando você pega o infinitivo, donc parler, você tira o ER, sobra a raiz, tá? Então, parlons é composto da raiz parle, P-A-R-L, e ONS, c'est la terminaison, tá bom? Então, para formar l'imparfait, eu preciso dessa raiz do nous, eu jogo fora o ONS, e aí eu vou pegar les terminaisons de l'imparfait. E isso você deve aprender de cor, tá? Então, quais são essas terminaisons? Par exemple, avec parler. Je parlais, AIS. Tu parlais, AIS. Il parlait, AIT, attention. Il parlait, elle parlait, on parlait, AIT, oui. Ensuite, nous parlions, aqui voltou o ONS, certo? Mas o que mudou? I. Nous parlions. Ça, c'est l'imparfait. Eu estou falando no passado. Nous parlions. D'accord? Nous parlions. Vous parliez. É parecido. Vous parlez. Acrescenta um i. Vous parliez. No passado. Oui? Vous parlez maintenant. Mais avant, vous parliez. Vous parliez. Oui? Vous parliez. Il parlait. Só que dessa vez é plural. Il, I-L-S, parlait, A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Elle parlait. Pluriel. E-L-L-E-S, eles, elas falavam. Elle parlait. A-I-E-N-T. Então, o que dá para perceber? Elle parlait singular ou elle parlait plural é exatamente a mesma pronúncia. O que muda é a escrita, certo? Elle, sem S, parlait, A-I-T. Elle, avec S, parlait, A-I-E-N-T. Isso é o plural, tá? Então, falado, isso é a teoria, como se forma, mas concretamente alguns exemplos. Como se usa l'imparfait? L'imparfait é necessário para formar, para falar, para contar uma história com ações do passado numa sequência, numa cronologia. Oui? Par exemple, quand j'étais petite, quando eu era pequena, quand j'étais petite, j'allais souvent à la piscine. J'allais souvent à la piscine. Quand j'étais petite, j'allais souvent à la piscine. J'allais, A-I-S, l'imparfait. Então, quais são
os indicadores. A gente fala em francês de marqueur temporel, indicadores, marqueur temporel, temporais. Eu falei quand j'étais petite, quando eu era pequena. Oui, quand j'étais petite, j'allais souvent. Souvent também é um indicador, porque eu ia souvent, regularmente, de costume, né? Um costume, uma repetição. Essas coisas são indicadores do imparfait. La description aussi. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais les cheveux longs. J'avais. Quando eu era pequena, eu tinha cabelo grande. Oui, j'avais. Hein, quand j'étais petite. Eu tinha. Ça indique la durée. Oui, um tempo mais longo. Esses são indicadores. Mas para isso precisa fazer exercícios, treinar e falar muito. Quando a gente fala, percebe de uma forma mais intuitiva, sem ter que pensar, esse daqui é o passado, é um costume, aconteceu, é o tempo verbal, qual é... Não, acontece de forma natural, da mesma forma que você consegue usar o tempo verbal correto em português, com tempo, com treino, isso vira natural também nas outras línguas. D'accord? Então, queria acrescentar um pouco de explicação sobre a escolha desse texto, desse salmo. Vou pegar as minhas anotações aqui. E acho que eu vou até falar em francês. D'accord? Alors, concernant le psaume 2. Le psaume 2 est un psaume royal et messianique qui proclame la souveraineté absolue de Dieu et de son Messie. Son Messie, c'est le roi Ouin. Et tout ça face à la rébellion des nations. Oui, les conflits entre les nations. Il décrit la futilité de la révolte humaine, l'établissement du règne divin, la filiation du Messie et invite à se soumettre à lui pour trouver le salut. Oui. Dans le verset 1, 2 et 3, on reconnaît la rébellion des nations, les peuples et leurs dirigeants qui s'agitent et complotent contre l'Éternel et son oint, cherchant a briser leurs liens. Então é isso. Eu falei devagar, propositalmente, para você poder acompanhar, né? Para quem já acompanhou os 25 salmos anteriores, eu espero que você pude entender essas poucas frases. E, caso contrário, você pode deixar um comentário ou entrar em contato comigo através das redes sociais, e será um prazer te mandar as anotações para completar. E, obviamente, se você quer falar francês ou aprender mais francês de uma forma mais leve, um pouco menos acadêmica, mais clássica, da forma que a gente tem costume, aí eu te convido a me escrever, será um prazer falar francês com você. Então, eu espero que com isso temos completado um pouco mais de vocabulário e te vejo na próxima semana para mais um episódio de Aprender Francês com Salmos em Francês. À bientôt!